O judaísmo é uma das mais antigas tradições religiosas monoteístas do mundo, e possui uma rica história, tradições e crenças. As origens e história. O judaísmo remonta a Abraão, considerado o patriarca do povo judeu, e viveu há quase 2000 anos na Era Comum. O texto sagrado principal do judaísmo é conhecido como o Tanak, também chamado de Micra pelos judeus. O Tanak é uma coleção de escrituras que compreende 3 partes principais: a Torá, os Neviim e os Ketuvim. A Torá é a parte mais significativa e central do Tanak, composta pelos 5 primeiros livros da Bíblia hebraica. Esses livros são Gênesis, Bereshit, Êxodo, Shemot, Levítico, Vaikra, Números, Bamidbar e Deuteronômio, Devarim. A Torá é considerada a revelação direta de Deus a Moisés no Monte Sinai, e é frequentemente referida como a lei ou instrução divina. Cada livro aborda aspectos diferentes da vida religiosa, ética e ritual do povo judeu. Gênesis, por exemplo, narra a criação do mundo e as histórias dos patriarcas, enquanto Êxodo descreve a libertação do povo judeu do Egito. A segunda parte do Tanak, os Neviim, inclui livros que abrangem os profetas e a história subsequente do povo judeu. Entre os livros dos Neviim estão Josué, Juízes, Samuel, Reis, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores. Esses livros contêm profecias, exortações, narrativas históricas e mensagens de Deus para o povo de Israel. A terceira parte, os Ketuvim, é uma coleção variada incluindo poesia, filosofia e narrativas históricas. Alguns dos livros notáveis dos Ketuvim são Salmos, Provérbios, Jó, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Rute, Lamentações, Ester, Daniel, Esdras e Crônicas. O Tanak foi originalmente escrito em hebraico antigo, com algumas porções em aramaico. A transmissão e preservação do Tanak ao longo dos séculos foram feitas por escribas, rabinos e estudiosos, garantindo a integridade dos textos sagrados. A interpretação da Torá é um elemento crucial no judaísmo. Comentários e interpretações são encontrados em várias formas, incluindo a Mishnah e o Talmud. Rabinos e estudiosos judaicos continuam a fornecer interpretações contemporâneas e aplicações dos textos sagrados para orientar a vida judaica. É importante notar que as denominações judaicas podem ter abordagens diferentes em relação à autoridade e interpretação do Tanak, resultando em variações nas práticas e crenças. As origens e a história do judaísmo são fundamentais para compreender essa tradição religiosa que se estende por milênios. O judaísmo remonta ao patriarca Abraão, considerado o fundador do povo judeu. Deus teria feito uma aliança especial com Abraão, prometendo abençoar sua descendência e dar-lhes a terra de Canaã. Um ponto crucial na história judaica é o Êxodo, onde Moisés liderou os israelitas para fora da escravidão no Egito. Esta passagem é central na Torá e é comemorada no Festival de Pessach. A revelação da Torá a Moisés no Monte Sinai é um evento crucial na história judaica. Deus teria entregue a Moisés os 10 mandamentos e outras leis fundamentais. Sob a liderança de Josué, os israelitas conquistaram Canaã, a terra prometida. Após a conquista, os israelitas passaram por um período de juízes, líderes carismáticos, que ajudavam a governar o povo. O profeta Samuel ungiu Saul como o primeiro rei de Israel, seguido por Davi, que se tornou um dos reis mais emblemáticos, e seu filho Salomão. Salomão construiu o templo em Jerusalém, tornando-se o centro religioso do judaísmo. Após a morte de Salomão, o reino foi dividido em Israel ao norte e Judá ao sul. Isso levou a uma série de reis em ambas as partes. Devido a eventos históricos e desobediência às leis divinas, os israelitas enfrentaram o exílio babilônico, onde muitos foram levados para a Babilônia.
Após o exílio babilônico, uma parte dos judeus retornou a Jerusalém e iniciou a reconstrução do templo. O segundo templo foi construído, mas o período foi marcado por domínios estrangeiros, como o Império Persa, o helenístico e o romano. A destruição do segundo templo pelos romanos em 70 da Era Comum levou a uma diáspora significativa dos judeus por todo o mundo. Apesar das dispersões e desafios, a fé judaica manteve-se através da preservação da Torá, das práticas religiosas e da identidade cultural. O movimento sionista, que buscava o retorno dos judeus à sua terra, culminou na fundação do Estado de Israel em 1948. A história do judaísmo é complexa e multifacetada, moldada por eventos históricos, líderes carismáticos, desafios e resiliência ao longo dos séculos. Essa história desempenha um papel significativo na compreensão das práticas e crenças judaicas contemporâneas. O conceito de Deus e a teologia no judaísmo são fundamentais para a compreensão dessa tradição religiosa. O judaísmo é uma religião estritamente monoteísta, o que significa que reconhece e adora apenas um Deus. Esse Deus único é considerado o Criador do universo e o governante supremo de toda a existência. O nome de Deus é frequentemente representado como YHWH, conhecido como o tetragrama. No entanto, devido ao respeito pela santidade do nome, os judeus tradicionalmente evitam pronunciá-lo em seu idioma original. Em vez disso, são utilizadas expressões como Adonai ao ler textos sagrados. Deus é descrito por uma série de atributos: onipotência todo-poderoso, onipresença presente em todos os lugares, onisciência todo conhecimento e bondade infinita. O Deus do judaísmo é frequentemente visto como aquele que fez uma aliança especial com o povo de Israel, a descendência de Abraão. Essa aliança é expressa principalmente na Torá, onde Deus promete bênçãos e orientações ao povo escolhido. A Torá, composta pelos 5 livros de Moisés, é considerada a revelação direta de Deus a Moisés no Monte Sinai. Ela serve como a instrução divina e a base da lei e ética judaicas. Os profetas desempenham um papel crucial na teologia judaica, sendo considerados mensageiros de Deus que transmitiam suas mensagens e orientações ao povo. Os livros dos Neviim na Bíblia hebraica contêm muitas dessas mensagens proféticas. Deus é retratado como tanto justo quanto misericordioso. Os conceitos de Tzedakah, justiça, e Chesed, misericórdia, amor incondicional, são centrais na teologia judaica. O judaísmo reconhece que Deus transcende a compreensão humana. Muitos textos judaicos expressam a dificuldade de descrever ou compreender completamente a natureza de Deus. A declaração de fé central no judaísmo é o Shema, que proclama a unicidade de Deus. A frase principal é: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. O judaísmo inclui a crença em um futuro Messias, que cumprirá as profecias e trará a redenção final para o povo judeu e para o mundo. A teologia judaica é rica em complexidade e profundidade, refletindo uma tradição milenar. A compreensão de Deus e sua relação com a humanidade é uma parte essencial da fé judaica. A questão de por que os judeus não reconhecem Jesus como o Messias é complexa, e está enraizada em diferenças teológicas e históricas entre o judaísmo e o cristianismo. O conceito messiânico nas escrituras hebraicas, Antigo Testamento, é interpretado de maneira diferente no judaísmo e no cristianismo, enquanto os cristãos veem muitas profecias como se cumprindo em Jesus. Os judeus interpretam essas passagens de maneira diferente, buscando um Messias que ainda não tenha vindo. Para os cristãos, Jesus é considerado o Messias prometido, que veio para cumprir as profecias, trazer a salvação espiritual e estabelecer o reino de Deus. Os judeus, no entanto, aguardam um Messias humano, que trará a redenção nacional, a paz mundial e a reconstrução do templo em Jerusalém.
A divindade de Jesus é um ponto central na fé cristã, enquanto o judaísmo estritamente mantém a crença na unicidade de Deus. A ideia de um Messias divino é incompatível com a compreensão judaica de Deus, como um ser único e transcendente. O Messias esperado pelos judeus era frequentemente associado a um líder militar que libertaria o povo judeu da opressão estrangeira, enquanto Jesus adotou uma abordagem mais espiritual. Muitos líderes religiosos e intelectuais judeus da época de Jesus não aceitaram suas alegações messiânicas. Essa rejeição influenciou subsequentemente a posição da comunidade judaica em relação a Jesus. Durante a história, os judeus enfrentaram perseguições e tentativas de conversões forçadas por parte de algumas comunidades cristãs. Isso criou barreiras históricas e desconfiança em relação à mensagem cristã. À medida que o judaísmo e o cristianismo se desenvolveram como religiões distintas, as divergências teológicas se aprofundaram, tornando mais desafiador para os judeus aceitarem as crenças centrais do cristianismo. Na época de Jesus, várias pessoas reivindicaram ser o Messias, ou foram consideradas por alguns como líderes messiânicos. O contexto histórico da Palestina no século I estava marcado por expectativas messiânicas e anseios por redenção política e espiritual. Fica por aqui esse segundo vídeo do canal. Se você gostou, deixe seu gostei e inscreva-se no canal.